A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta terça-feira um convite ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para esclarecer a declaração sobre o risco de ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ainda não há data marcada para a reunião, Berenice. Ontem, durante essa audiência, o autor do requerimento, que é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, foi enfático ao defender a presença do chanceler. Ele perguntou o seguinte, abre aspas, eu gostaria de saber de onde ele tirou dados para uma afirmação dessa gravidade. Exatamente. E, bom, se esse requerimento é por parte do senador Hamilton Mourão, trago aqui que temos dois requerimentos, né? Um da Comissão de Relações Exteriores do Senado e também temos o requerimento do deputado Ivair de Mello, ou seja, são dois requerimentos, um na Câmara e um no Senado, ambos solicitando explicações por parte de Mauro Vieira. Bom, e o que aconteceu, né? No início da semana, nós vimos essa declaração por parte do Itamaraty, alardeando, né, que o Brasil poderia ser alvo de uma incursão a qualquer momento. E os parlamentares, obviamente, questionaram, né, sob qual pano de fundo, né, algo de diferente está acontecendo ou só por causa do que foi declarado ali, essa equiparação do Comando Vermelho e PCC, classificados agora como organizações terroristas. E, na verdade, eu tive acesso ao documento da resposta dada do Itamaraty aí para o deputado Ivair de Mello, e é realmente um documento assim que não vale a pena, né? Que não dá para tirar nada dessa leitura. Raso, traz ainda essas questões de soberania, né? Fica sempre nesse discurso superficial. E foi por isso que eles decidiram, então, convocar, pedir ali que o chanceler Mauro Vieira explique melhor com base em que ele traz essa afirmação que, de alguma forma, né, deixa os brasileiros um tanto quanto apreensivos, porque a própria desinformação parte da mídia governamental, da mídia estatal. Então, assim, é preciso esclarecer com base em que Mauro Vieira estaria fazendo esse tipo de afirmação. Agora, o Hamilton Mourão é um militar, certamente também ficou incomodado com esse tipo de declaração. Não há data ainda para que Mauro Vieira compareça em nenhum dos dois requerimentos, né, tanto na Câmara quanto no Senado, mas a gente espera que isso não demore, porque o assunto acaba esfriando e aí cai no esquecimento. E é algo que não pode ficar, né, por isso mesmo. Então, precisamos de explicações e, infelizmente, uma das características desse governo, Daniel, é de que muitos ministros, o próprio diretor-geral da Polícia Federal, eles não respeitam o Congresso Nacional. São várias convocações, convites, na verdade, para pedidos de explicações, algo que é totalmente constitucional, é uma prerrogativa do Congresso fiscalizar o Poder Executivo, mas esses ministros simplesmente não comparecem quando tem uma data marcada. Então, vamos cobrar, enquanto imprensa e a própria população, cobrar explicações por parte do governo, porque se algo de diferente está acontecendo nos bastidores, para ele ter alarmado isso, que os Estados Unidos podem invadir o Brasil a qualquer momento, ele precisa trazer à tona. Não dá para fazer esse tipo de publicação, manifestação nas redes sociais de forma irresponsável, Daniel. Bom, vou trazer mais um ponto aqui a respeito do que o governo americano disse, a reação do governo americano a respeito dessa fala também do chanceler, do Mauro Vieira, né, que classificou como absurda, Marcelo Sona, esta hipótese levantada pelo Itamaraty de uma ação militar americana aqui no Brasil. Em uma nota que foi enviada à imprensa, um porta-voz do Departamento de Estado americano rebateu o ofício assinado pelo Mauro Vieira e enviado à Câmara dos Deputados, em que o Itamaraty alerta para os riscos da classificação do primeiro comando da capital, PCC, e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Você acompanha aí um trecho dessa nota, abre aspas, os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no exercício da sua própria autoridade soberana para combater narcoterroristas, fecha aspas. A nota também alega que as facções criminosas brasileiras agora operam em território americano e que, por isso, os Estados Unidos devem defender o seu povo. Olha, vamos começar primeiro
O nosso quadro de diplomatas é de altíssimo nível. Nós temos uma das melhores escolas de diplomacia do mundo, mas, infelizmente, não são os melhores quadros que estão ascendendo aos principais cargos de comando dentro do Itamaraty. É o que está aparecendo para nós. O que o Mauro Vieira falou é uma grande bobagem e decorre de uma narrativa. É a necessidade de estar defendendo um governo que pretende única e exclusivamente trazer problemas para se justificar e para se fazer uma autodefesa, mas não do Brasil, mas do próprio governo. Por qual razão? Porque eles sabem que tudo que eles estão fazendo em política externa está errado. Mas aí a gente vem com relação a essa bobagem que foi falada. Infelizmente, sou obrigado a usar esse termo, tá? Por que uma bobagem? Os Estados Unidos não precisam invadir o Brasil. Se os Estados Unidos entrassem em guerra com o Brasil, em uma semana o Brasil estaria de joelhos. Não é porque nós não temos combatentes de alto nível, nossos combatentes são de altíssimo nível, que nós não temos armamento, são maltratados e nós não temos uma capacidade de reposição. Além disso, a distribuição estratégica no território nacional é feita de uma maneira, se os norte-americanos quiserem derrotar o Brasil, eles derrotam não é uma semana, em 48 horas. Eles fecham o Porto de Janeiro, acaba com 70% da nossa marinha. Bombardeiam a Via Dutra, acabou com a nossa cadeia produtiva. Bombardeiam as cadeias de transmissão de energia elétrica que ficam no sul. O Brasil apaga a sua metade produtiva. Ponto final. Eles não precisam de muita coisa. Qual é a jogada que eles fazem? Não, os norte-americanos podem invadir em função de terem declarado como terroristas os grupos criminosos. Esses grupos criminosos, eles são terroristas pelo modus operandi, pela metodologia que eles adotam. É uma metodologia de utilizar a mídia e torturar o povo que está em volta, produzindo medo para que eles façam aquilo que eles querem nos territórios em que eles dominam. Tem mais um detalhe, se eu puder, rapidamente. O conceito de soberania, ele se desenvolveu desde o momento da construção do Estado moderno para dizer o seguinte: não existe governo ou qualquer possibilidade de alguém se sobrepor a um governo que existe num determinado território, razão pela qual este governo tem o poder absoluto ali dentro, ele é soberano. O problema é que essa ideia foi corporificada na Carta das Nações Unidas com a ideia de autodeterminação dos povos. O que esses indivíduos esquecem é que se todos são soberanos e têm o dever de defender os seus interesses do seu povo, quando que eles se acham no direito de intervir ou confrontar outros países? Quando esses países, pelas suas ações, começam a colocar em risco a soberania de todos à sua volta, que é o que está fazendo o governo brasileiro, que é o que fez o governo do Irã, que é o que fez outros governos pela Ásia e pela Europa. Essa é a lógica. Não é que eles vão invadir. Os norte-americanos não precisam disso em termos de força e não precisam disso em termos de desrespeito à soberania. Eles estão defendendo os seus interesses e defendendo os interesses do Ocidente. Basicamente é isso.